Então, bom dia novamente para quem eu falei já. Bom dia para quem eu ainda não falei. Pessoal que está chegando aí, bom dia para vocês. Muito bom ver a senhora aí, Dona Áurea. Deus abençoe. Graças a Deus nós estamos aqui essa manhã, porque até aqui o Senhor nos sustentou, até aqui o Senhor nos abençoou, né? Até aqui Deus tem nos protegido, nos dado livramento, nos dado estratégias. Nós estamos quase todos com as 2 doses de vacina e muita coisa boa tem acontecido, né? No começo desse culto, eu gostaria de... Primeiro vamos orar, né? E depois eu gostaria de ler um texto com vocês no Evangelho de João, mas vamos começar com oração primeiro, vamos pedir para o Senhor nos guiando, né? Em nome de Jesus, obrigada, Senhor, por esse dia. Obrigada porque nós sabemos que é mais um presente, mais uma dádiva, uma graça do Senhor. Nós estarmos de pé, estarmos bem, estarmos vivos e estarmos livres, à vontade a servir ao nosso Deus, à vontade para nos reunirmos, mesmo que pela internet ou depois presencialmente. Obrigada porque nós temos esse privilégio, Senhor, de te buscar, esse privilégio de te adorar, Senhor. Muitas pessoas no mundo não têm. Obrigada porque nós estamos bem, nós estamos aqui para te ouvir, Senhor, ser corrigidos, ensinados pelo Senhor. Obrigada, Senhor, por esse dia, obrigada por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Pai. E esses louvores possam agradar ao Senhor, nosso coração esteja voltado para o Senhor nesse momento, Pai. Tua palavra desde já trabalhe no nosso ser, trabalhe na nossa alma, no nosso coração, para que nesse domingo, mais uma vez, a gente te ouça, te conheça mais e entregue louvores e adoração ao Senhor, Pai. Nós sabemos que nós não somos dignos, não somos capacitados, nós estamos aqui por causa do Senhor, Pai. Não por causa de nós, por causa da nossa capacidade ou porque nós temos algo que o Senhor precise. Mas nós precisamos do Senhor, Pai. Nós queremos estar aqui, Senhor. E agradecemos por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Um pequeno comentário, assim, uma coisa que eu queria compartilhar com vocês sobre essa semana foi essa questão de que muitas pessoas têm comentado, têm ficado assustadas com essa novas variantes do vírus, né? Pessoas que já tomaram uma vacina e aí depois o vírus mudou, né? A gente sabe como que funciona isso, né? Complicado. Não, agora a variante tal acontece tal coisa e você tem que tomar mais cuidado e tal. E aí essa semana eu estava pensando sobre isso, né? E aí eu estava ouvindo uma aula bíblica, né? Uma aula que o pastor, esqueci o nome dele agora, um pastor que pediu para o Augusto dar uma olhada. Eu vou fazer um estudo bíblico para a igreja aqui, por favor, dá uma olhada, né? Assiste. E aí a gente ficou ouvindo, né? Eu estava fazendo as minhas coisas e ouvindo a aula. E aí ele citou, né? Citou alguns textos bíblicos e citou João 1, quando fala assim, né? No princípio era o verbo estava com Deus.
e o Verbo era Deus. Ele estava comentando sobre a pessoa de Jesus, a importância de nós sabermos quem é Jesus, na verdade, né? Jesus não foi criado, não foi uma criatura, um anjinho que Deus criou, mas que ele é Deus e ele estava com Deus o tempo todo. Ou seja, tudo que foi criado foi também por intermédio dele, né? Estava falando sobre o poder de Jesus, né? E aí depois, no terceiro, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. E aquilo foi bem interessante, assim, naquela hora, porque enquanto ele estava pegando na mensagem, eu estava em outro lugar da casa ouvindo, né? Eu estava junto com meu filho, e a gente estava conversando e nós estávamos conversando sobre a pregação e os comentários dele. E naquela hora eu lembrei de um louvor, né, que falava sobre isso. E eu lembrei sobre essa questão do vírus, né? Porque como é um nome científico, né? Normalmente se dá nomes gregos, né? Então, o variante alfa, variante beta, variante tal. E aí nós lembramos, né, disso. Justamente nesse dia, no dia seguinte, uma médica amiga minha, lá de Sorocaba, ela me mandou um aviso, uma notícia falando de uma variante que estava nascendo nos Estados Unidos. E aí eu falei, meu Deus, as pessoas vão ficar assustadas, né? Dizendo que era mais séria e tal. Mas só que ela é cristã, né? Ela é uma cristã muito séria, muito fervorosa. E aí, na hora que eu li aquilo, eu falei, Senhor, como é bom a gente estar lendo a tua palavra. Porque o primeiro pensamento que veio na minha mente foi, eu até escrevi para ela, eu falei assim, olha, Mara, graças a Deus, quem está cuidando de nós, quem está no comando de todas as coisas, ele é o alfa e o ômega. Pode vir o alfabeto grego inteiro de vírus. Claro que não, né? Que a gente não quer isso, mas no sentido de que do perigo que nós estamos correndo, eu falei, olha, como é bom a gente poder sentir e pensar nessa hora, né? Pode vir o alfa, o beta, o gama, delta, seja qual letra for, mas Jesus é o alfa e o ômega. Ele é o começo, o princípio, o meio, o fim, e ele está no comando de todas as coisas, né? E é muito bom nessa hora pensar sobre o quanto ele cuida de nós, o quanto o Senhor continua sendo o mesmo Deus. E vários momentos assim durante esses dias em que nós estamos isolados, assim, dos irmãos, e a gente recebe tantas notícias sobre muitas coisas no mundo, né? Coisas que acontecem no nosso país, problemas de política, é, ah, o político foi preso, o político cobriu, não sei quem roubou tal coisa, tal, tal grupo está armando um complô contra tal grupo. E daí às vezes, se você presta muita atenção só nessas coisas do mundo, nós temos a sensação de que nada está sendo controlado, de que nada está sendo visto, mas em vários momentos assim, o que eu via, o que eu percebia Deus falando comigo era sempre assim, eu sou o mesmo, eu ainda estou no controle, eu ainda estou olhando, eu ainda estou no controle, e eu ainda sou o dono da situação, eu ainda sou o dono do mundo, e eu também sou o dono da sua vida. E E aí, quando eu vi que estava chegando o dia que eu ia dirigir o louvor, né? Eu pensei, puxa, Senhor, eu não me sinto nesse momento assim, ó, pessoa que tem algo
tão especial para compartilhar. Olha que revelação de Deus, ou que cristã fervorosa e forte. Mas daí eu pensei, mas por que eu estou pensando isso? Não é por minha causa que eu vou estar lá. Eu vou estar lá porque o Senhor é digno. O Senhor merece ser louvado e adorado, independente de qualquer circunstância do mundo. Nessa semana, não sei se ontem ou anteontem, antes de dormir, eu li o livro de Joel. Justamente esse texto me chamou muito a atenção, quando falava assim, digo fraco, eu sou forte. Porque isso nos parece muito assim um texto do Evangelho, né? Quando Paulo fala que quando sou fraco e é que sou forte. Eu não esperava, não lembrava que esse texto estava no Antigo Testamento, né? Por isso Paulo citou isso. Aí na hora que eu li aquilo, eu falei, poxa, Deus, realmente, eu preciso dizer que eu sou forte por causa da minha fraqueza mesmo. Porque eu sou um ser humano fraco, que fica assustado com tudo que acontece, né, nas circunstâncias, e não consegue resolver as coisas, só o Senhor pode resolver mesmo. Aí nessa hora eu pensei, poxa, então esse é o maior motivo mesmo de vir até o Senhor e te adorar. Entregar o coração, entregar tudo que eu fiz durante a semana para te louvar, para te engrandecer. Mesmo que imperfeito, mas que Ele receba mesmo o nosso louvor, a gente possa cantar agora essas músicas. Eu separei 4 músicas para nós cantarmos juntos e a gente possa realmente entregar o nosso coração e glorificar o nome dele, porque o Senhor é digno, ele merece o nosso louvor, mesmo que imperfeito, mesmo que nós não sejamos os melhores cantores, os melhores, né, youtubers do mundo evangélico ou do Brasil, mas o que a gente veio é mostrar mesmo o nosso tamanho, nosso pequenez, nós podemos falar assim, né? Nossa fraqueza, que ele seja forte na nossa vida. Essa é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem assim como estás para adorar. Vem assim como estás diante do Pai. Vem. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Vem, essa é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem assim como estás para adorar. Vem assim como estás diante do Pai. Vem. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior
te escolher, o tesouro maior terá. Vem, assim como estás, vem, assim como estás, vem. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Nas noites mais sombrias, na escuridão da alma, tua graça me basta. Nas madrugadas frias, na solidão da estrada, tua graça me basta. No vento incessante, toda hora, cada instante, tua graça me basta. Na imensidão do mundo, no abismo mais profundo, tua graça me basta. Aperfeiçoa-me, molda meu coração, ouça o som que flui da minha adoração, suba perante ti este sincero amor, seja a expressão de todo o meu louvor. Nas noites mais sombrias, na escuridão da alma, tua graça me basta.
nas madrugadas frias, na solidão da estrada, tua graça me basta. No vento incessante, toda hora, cada instante, tua graça me basta. Na imensidão do mundo, no abismo mais profundo, tua graça me basta. Aperfeiçoa-me, molda meu coração, ouça o som que flui da minha adoração, suba perante ti este sincero amor, seja a expressão de todo o meu louvor. Aperfeiçoa-me, molda meu coração, ouça o som que flui da minha adoração, suba perante ti este sincero amor, seja a expressão de todo o meu louvor. Te agradeço, ó Pai, pelo amor derramado, pela tua provisão. Nada tem nos faltado, pela tua proteção e por tua misericórdia. Em tudo tu és Pai, Senhor. Te agradeço, ó Pai, pelo amor derramado, pela tua provisão. Nada tem nos faltado, pela tua proteção e por tua misericórdia. Em tudo tu és Pai, Senhor. Te agradeço, ó Pai, te agradeço, ó Filho, te agradeço, ó Espírito, tu, Senhor, pelas nossas provações, pelas nossas famílias. Te agradeço, ó Espírito, tu, Senhor, pelos nossos irmãos, pela tua igreja. Te agradeço, ó Espírito, tu, Senhor. Te agradeço, ó Espírito, tu, Senhor. Te agradeço, ó Pai, pelo amor derramado, pela tua provisão. Nada tem nos faltado, pela tua proteção e por tua misericórdia. Em tudo tu és Pai, Senhor. Te agradeço,
ó Pai, pelo amor derramado, pela tua provisão. Nada tem nos faltado, pela tua proteção e por tua misericórdia. Em tudo tu és Pai, Senhor. Te agradeço, ó Pai, te agradeço, ó Filho, te agradeço, ó Espírito do Senhor, pelas nossas provações, pelas nossas famílias. Te agradeço, ó Espírito do Senhor, pelos nossos irmãos, pela tua igreja. Te agradeço, ó Espírito do Senhor. Te agradeço, ó Espírito do Senhor. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E que bom que nós pudemos cantar esses louvores juntos. E nós vamos estar passando agora para o pastor Bolivar, que vai trazer a palavra, vai trazer a pregação. Que Deus abençoe vocês no decorrer do culto, que o Senhor continue falando nos nossos corações. E dirigindo a pregação agora, eu vou passar para você, Bolivar. Deus te abençoe. Bom, queridos, é uma alegria ver tantos irmãos aqui, né? A gente vê os nomes de vocês aí, não estamos vendo os rostos. E também tem algumas pessoas visitando a gente. Se fosse num ambiente presencial, a gente apertaria sua mão, provavelmente daria um abraço, mas sinta-se abraçado, sinta-se querido por nós e principalmente por Deus. Que Deus nessa manhã possa estar falando com você de uma maneira especial e que a sua vida continue sendo edificada. Esse momento de louvor é um momento de uma ministração que prepara o coração da gente, né? E essa confiança de que Jesus é o alfa e o ômega, que ele está no controle de tudo, que isso também possa estar permeando o seu coração nesse momento da mensagem. Eu vou compartilhar a minha tela para que você tenha aí uma visão aí do tema da mensagem de hoje. Nós vamos continuar seguindo o tema da escola dominical e vamos falar sobre Saul. E hoje nós vamos ver o tipo de obediência que Saul prestou a Deus, nas ordens que Deus deu para ele como rei ungido de Israel, e que essa obediência foi uma obediência incompleta. Bom, deixa eu me organizar aqui. Enquanto eu estava preparando essa mensagem, eu pensei em como alguns tipos de pecado são muito bem recebidos no meio cristão. Até parece, gente, que algumas atitudes que nós temos são mais bem recebidas, algumas atitudes erradas que nós temos, na verdade, são mais bem recebidas do que algumas virtudes. Algumas vezes nós recebemos bem, sem contrariedade, sem nenhum tipo de restrição, alguns tipos de erros e alguns tipos de pecados. Olha só, nas nossas comunidades, por exemplo, é comum que algumas pessoas consigam acabar com as suas vidas de tanto trabalhar. Elas não conseguem ter tempo para ir no médico, elas não conseguem ter tempo para a família, elas não conseguem ter tempo para ir na igreja. Mas eu não sei se você já percebeu isso. Quando alguém faz isso, a gente costuma falar, nossa, fulano é trabalhador.
Esse é um cara honesto. Esse é um cara que se esforça. Mas perante Deus, esse excesso de trabalho pode ser uma coisa que se caracteriza como pecado. Até por não ter tempo para Deus. Não conseguir ter um dia de descanso, né? Mas a tendência das pessoas é glorificar, é exaltar o trabalho excessivo. Certa vez eu vi um documentário sobre um fenômeno japonês chamado karoshi. Karoshi é uma palavra que serve para expressar a morte pelo excesso de trabalho, ou o que eles chamam de morte súbita ocupacional. São pessoas que estão trabalhando tanto que, de repente, no meio de uma fábrica, apagam. Elas param de funcionar, elas simplesmente morrem. Ou elas estão chegando em casa e têm um mal súbito e morrem na hora. E, gente, isso é tão comum, ou pelo menos assim, é um pouco comum, a ponto de ter corais de mulheres, né, que cantam lá juntas, que perderam os seus maridos por esse motivo. E é interessante que, mesmo vendo uma situação dessa, às vezes a gente bate palma e fala, nossa, esse povo trabalha, hein? Nossa, esse povo está de parabéns. Não que o trabalho não seja algo a se exaltar, mas às vezes a gente perde a medida e não consegue perceber que algumas coisas não são boas. Embora o que levou a fazer isso é uma coisa boa, que é o desejo pelo trabalho, pelo sustento da família. Uma outra ideia que passa fácil na cabeça do brasileiro e que ele aceita relativamente bem é uma frase comum na política. É essa frase, não, ele rouba, mas ele faz. E quando a gente questiona esse tipo de pensamento, fala, rapaz, mas pode isso, né? A regra não é clara que não pode roubar? Aí a pessoa pergunta para você, mas você prefere uma pessoa que rouba, mas faz? Ou uma pessoa que rouba e não faz? É óbvio, né? Se eu tiver que escolher entre as duas opções, eu vou escolher entre o que rouba, mas faz. Mas a questão, querido, é que às vezes a gente esquece que as duas coisas são igualmente erradas. Que roubar e não fazer, e roubar e fazer é errado do mesmo jeito. Uma coisa é mais prejudicial, a outra coisa é menos. Mas a partir do momento que a gente perde a referência, a partir do momento que a gente esquece aquilo que é certo e que é errado, nós estamos numa situação complicada perante a Bíblia. Hoje eu gostaria que você acompanhasse comigo a leitura de alguns versículos de 1 Samuel, capítulo 15. Eu vou colocar aqui na tela para você acompanhar e a gente lê melhor juntos, tá? Vamos lá, a gente vai começar pelo verso de número 1. O versículo de número 1 diz assim: Disse Samuel a Saul: Enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Castigarei a Amaleque pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho, quando este subia do Egito. Vai, pois, agora e fere Amaleque e destrói totalmente tudo o que tiver, e nada lhe poupes. Porém, matarás o homem e a mulher, os meninos, as crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Então feriu Saul os amalequitas, desde Avilá até chegar a Sur, que está de fronte do Egito. Tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio de espada. E Saul e o povo pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos, e os cordeiros, e o melhor que havia, e não quiseram destruir totalmente. Porém, toda coisa vil e desprezível destruíram. Veio, pois, Samuel a Saul e lhe disse, e este lhe disse, Bendito sejas tu do Senhor, executei as palavras do Senhor. Então disse Samuel, que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos, e o mugido de bois que ouço? Respondeu Saul, de Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificar ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente.
Então disse Samuel a Saul: espera, e te declararei o que o Senhor me disse essa noite. Respondeu Saul: fala. Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los. Por que, pois, não atentaste à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel: pelo contrário, eu dei ouvido à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. E trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas os destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas, bois, o melhor designado à destruição, para oferecer ao Senhor, teu Deus, em Gilgal. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então disse Saul a Samuel: pequei, transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à tua voz. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo, para que eu adore ao Senhor. Porém Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, visto que rejeitaste a palavra do Senhor, já ele te rejeitou a ti, para que não sejas rei sobre Israel. E aqui, se você continuar lendo esse texto, você vai perceber que Samuel, por misericórdia a Saul, que se humilha diante dele, acompanha ele até o lugar de sacrifício, mas depois disso, Saul nunca mais vê a Samuel e também não tem a bênção plena do Senhor sobre o seu reino. Na manhã de hoje, querido, eu gostaria de falar com você sobre obediência do ponto de vista bíblico. Infelizmente, a maior parte dos seres humanos, eu acredito que isso inclui os cristãos também, não sabem o que é obediência do ponto de vista de Deus. Eu vou dar um exemplo simples para você. O pai manda o filho tomar banho, diz para ele levantar e ir imediatamente. E que esse banho deve ter no máximo 5 minutos, porque eles estão atrasados para um compromisso de família. E o pai diz que não aceita reclamações, que tem que ser feito na hora. O filho olha para o pai e prontamente diz: sim, papai, eu estou indo. Mas ao invés de ir, ele fica na frente da televisão, terminando o desenho animado que ele estava assistindo. Quando o pai chega para questionar a atitude do filho, ele começa a choramingar, dizendo que não é justo ele tirar o menino da frente da televisão naquela hora. Que um dia, quando ele tiver filhos, ele nunca vai fazer uma coisa dessa. E depois daquela cena, daquela discussão, a criança vai para o banho. E ela fica no banho 15 minutos até a mãe chegar e tirá-lo de lá. Então o menino sai reclamando, sai murmurando, mas no fim dá tudo certo. A família está pronta para sair e eles estão bonitinhos, vestidos de banho tomado, e eles vão para o compromisso. Para muitos pais, isso é considerado uma vitória. Eles consideram isso obediência. Mas será que a Bíblia pensa assim? Será que a Bíblia considera obediência esse tipo de atitude? Eu gostaria de destacar algumas coisas na vida de Saul que precisariam ter sido diferentes e que agradariam a Deus se ele tivesse feito. Em primeiro lugar, a obediência ela tem que ser imediata. No texto que a gente leu agora, nós vemos que Saul passou por esse teste, que ele foi vitorioso nisso. Deus mandou que Saul atacasse os amalequitas e, sem demora, Saul cumpriu a sua missão. Nesse caso, Saul obedeceu corretamente a Deus e não ficou procrastinando, não deixou para depois. Ele simplesmente fez o que o Senhor tinha mandado. E Deus deu para ele uma vitória esmagadora sobre o povo de Amaleque. E, ao que tudo indica, essa obediência de Saul acarretou bênção imediata sobre a vida dele e sobre a vida do povo.
Mas para a gente entender um pouco, um outro exemplo ruim de obediência, é só ler 2 capítulos antes, que você vai ver Saul numa situação complicada. Ele estava em guerra e precisava oferecer sacrifício para ir para a guerra. O povo estava com medo, o exército filisteu era muito maior, eles já estavam se agrupando e se preparando por ataque, os filisteus, e os israelitas começaram a ficar com medo e ir embora, abandonar Saul no campo de batalha. Samuel disse que chegaria em 7 dias e não chegou, e Saul começou a ficar agoniado com aquela situação. Então ele julgou o seguinte: eu não preciso esperar o tempo de Deus, eu não preciso esperar o profeta chegar, eu vou lá e vou oferecer sacrifício por mim mesmo. E logo que ele ofereceu o sacrifício ao Senhor, Samuel chegou. E Samuel olha para ele e fala: Saul, você agiu igual um louco. Você não obedeceu o mandamento que o Senhor tinha dado. Certamente, o Senhor te faria rei sobre Israel por toda a tua descendência. Você seria rei para sempre sobre Israel se você tivesse obedecido. Perceba uma coisa, querido. O coração de Saul tinha uma boa intenção quando ele ofereceu o sacrifício. O povo estava com medo e estava indo embora. Tinha motivo para ele fazer isso. Os filisteus estavam se organizando para efetuar o ataque. O povo queria ir para a batalha com a bênção de Deus. E por isso ele entendeu que o melhor era adiantar o tempo de Deus e fazer do jeito dele. O grande problema é que Saul estava fazendo uma coisa relativamente certa, mas no tempo errado e da maneira errada. Eu digo relativamente porque esse era o trabalho do profeta, do sacerdote, e não o trabalho de Saul. E é muito comum nós errarmos por 2 motivos: ou pela preguiça, ou pela ansiedade. Algumas pessoas deixam para depois o que Deus pediu para fazer. Deus pediu para a gente ajudar alguém, a gente deixa para depois. Deus pediu para a gente ler a Bíblia, a gente deixa para depois. Nós pagamos a dívida depois. E quando nós mesmos percebemos, quando nós vamos fazer o que Deus pediu, nós já estamos em desobediência, porque nós não cumprimos imediatamente o que Deus determinou para a nossa vida. Se Deus fosse o pai daquele menininho, ele não teria aceitado o tempo que o menino enrolou na frente da televisão, porque isso se chama desobediência passiva. É quando você diz que vai fazer e não faz, ou quando o teu pai manda você fazer num momento e você faz no outro. Uma segunda característica importante da obediência aqui, que Saul não teve, é que a obediência ela tem que ser completa. O menininho da história, ele não obedeceu de uma forma completa. Ao invés de tomar um banho de 5 minutos, ele tomou um banho de 15 minutos. Talvez ele poderia argumentar para o pai, falou: pai, mas olha, com um banho de 15 minutos, eu fiquei mais limpinho. Eu consegui lavar todas as partes do meu corpo bem lavadas 2 vezes. Mas, querido, a questão é se ele obedeceu ou se ele não obedeceu. Desculpas para fazer do nosso jeito a gente sempre tem. Quando Deus mandou Saul matar os amalequitas, essa ordem foi clara e foi direta. Não devia sobrar absolutamente nada naquele acampamento. Nem pessoas, nem utensílios, nem nada. Nada daquilo deveria ser trazido para o arraial dos israelitas. Não era sempre que Deus dava ordens desse tipo. Se você lê o Antigo Testamento, você vai ver que não era sempre. Mas tinham alguns lugares, como Jericó, Sodoma e Gomorra, e esse acampamento, esse povo que nós lemos, que a destruição deveria ser total. Infelizmente, embora Saul tenha sido obediente em fazer na hora, ele não conseguiu obedecer em cumprir completamente a ordem de Deus. Saul olhou para todos aqueles animais gordos, bonitos, ele falou: quer saber? Eu tenho um fim mais proveitoso do que o que Deus inventou para esses animais. Eu vou oferecer sacrifícios ao Senhor. Se nós tentarmos ser bondosos, generosos com Saul, é até possível entender o pensamento dele. Para que desperdiçar tanta coisa boa se a gente pode usar os espólios dessa guerra para fazer uma grande festa em nome do Senhor? O que Saul não sabia
é que Deus estava cumprindo na vida de Saul uma profecia muito antiga, 500 anos antes da existência de Saul. Essa profecia está em Deuteronômio, capítulo 25, de 17 a 19. Eu vou colocar aqui para você poder ler comigo. Olha o que diz em Deuteronômio. Lembra-te do que fez Ameleque no caminho, quando saías do Egito. Como te veio ao encontro no caminho e te atacou na retaguarda, todos os desfalecidos que iam após ti, quando estavas abatido e afadigado, e não temeu a Deus. Quando, pois, o Senhor teu Deus te houver dado sossego de todos os inimigos em redor, na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança, para possuíres, apagarás a memória de Ameleque de debaixo do céu. Não te esqueças. Então, querido, essa profecia, ela era muito antiga, e Deus estava cumprindo essa profecia na vida de Saul e terminaria de cumpri-la na vida de Davi. Mas ao invés de matar os animais, Saul trouxe o melhor para sacrificar para Deus. O problema é que Saul estava obedecendo parcialmente o que Deus tinha dito para ele. Saul não estava fazendo o que Deus mandou, ele estava fazendo o que ele queria, o que ele achava melhor. Então ele traz o rei dos amalequitas e traz esses animais para dentro do acampamento de Israel. Saul não tinha compreendido uma coisa que às vezes a gente também não entende. Obediência é melhor que sacrifício. E desobediência é como o pecado de idolatria, como o pecado de feitiçaria. Você já pensou? Às vezes nós cristãos falamos, nossa, né, o pecado de fazer feitiçaria, umbanda, candomblé, quimbanda, ou seja o que for, é uma coisa que Deus não gosta. Mas aqui está dizendo que a desobediência, a obstinação, é equivalente a esse tipo de pecado. Eu fico pensando que, do ponto de vista do nosso povo brasileiro, Saul seria aclamado como um grande herói. Ele tinha vencido o inimigo, ele tinha trazido o rei humilhado para o povo, e ele ia fazer uma mega de uma festa com os despojos que ele tinha conseguido. Ele rouba, mas faz. Ele não obedece, mas quem é como Saul? Quem é um guerreiro tão poderoso quanto ele que faz essas coisas diante de Deus? Mas, apesar dessa lição ser difícil para nós aprendermos, ela é uma lição necessária. Deus tem prazer em ser adorado e engrandecido. Isso é fato. Ele recebe todo louvor e toda oferta com gratidão e alegria do nosso coração. Mas ele só aceita isso se for de corações obedientes. Obediência é mais importante que louvor e adoração. Então, nós precisamos ter esse coração. E tem mais duas características da obediência que eu vou resumir em uma só. A obediência, ela tem que ser sem murmuração e sem desafio. A princípio, a obediência prestada por Saul a Deus não teve murmuração e não teve desafio. Ele simplesmente foi, tudo parecia estar correndo muito bem. Mas é depois, quando Samuel confronta Saul, que aparece o real sentimento do coração de Saul. No versículo 18, Samuel repete a ordem de Deus. Talvez Samuel pensou, esse cara não deve ter entendido. Então eu vou repetir. Ele falou assim, o Senhor te disse, vai e destrói totalmente esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los. Samuel repetiu. Sabe o que Saul disse? Eu dei ouvidos à voz do Senhor. Eu segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. Eu trouxe Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas os destruí completamente. Mas o povo tomou do despojo das ovelhas o melhor designado à destruição para oferecer ao Senhor, o teu Deus, em Gilgal. É interessante que Saul sabia que era o melhor destinado à destruição. Ele entendeu a ordem. Mas quando Samuel falou o que Deus disse, ele falou, não, eu fiz tudo que foi pedido. Eu só dei uma mexidinha. Eu trouxe o rei e eu também trouxe as ovelhas.
Nesse ponto, gente, eu chego às vezes a ficar com um pouco de dó de Saul. Porque eu não sei se ele é arrogante demais, a ponto de confrontar Samuel numa ordem direta de Deus, ou se ele era cego bastante para não perceber o erro que ele tinha cometido. Mas o fato, para nós aqui, é que se nós queremos obedecer a Deus, nós não devemos desafiar a Deus, nem murmurar contra as suas ordens. Geralmente a gente faz isso de uma forma muito silenciosa. Eu já ouvi pessoas falando assim veladamente: se o Senhor é Deus mesmo, então isso ou aquilo. Mas tem uma forma mais sutil, quase velada, e que é muito parecida com o que o Saul fez. A pessoa sabe qual é a vontade de Deus. Ela conhece o que Deus espera dela, mas ela não age da forma como Deus quer, e ela justifica assim, ó. Eu sei que a Bíblia diz que um casal não deve se relacionar sexualmente antes do casamento. Por isso, eu fiz um acordo com a minha namorada, com o meu noivo, e nós fizemos um pacto de permanecer juntos. Quando for possível, a gente vai casar. Então dá um jeitinho, né? Uma coisa que eu vi quando eu era criança, e eu fiquei impressionado, confesso que eu lembro disso com uma clareza muito grande. Um homem adulto disse o seguinte: eu sei que é errado ver pornografia, mas eu combinei com a minha mulher e ela concorda. Então eu acho que tudo bem se ela concorda. E ele tinha uma pilha de revista pornográfica do lado da cama dele, que o filho dele, que era da minha idade, lá a gente devia ter uns 11, 12 anos, via com frequência, porque estava do lado da cama do pai. Então as pessoas elas vão dando um jeito de dar uma contornada naquilo que Deus diz. Quando nós dizemos o seguinte: olha, quando Deus fizer tal coisa, então eu vou obedecer o que ele me disse. Ou então, quando Deus abrir a porta, então eu vou obedecer. Quando fulano pedir perdão, eu também vou perdoar, igual Deus me mandou perdoar. Nós não podemos pegar as coisas que Deus disse e colocar de forma condicional. A obediência não é condicional, a obediência é imediata. Porque quando a gente obedece, Deus faz o milagre dele na vida das pessoas e na nossa vida. Sabe, querido, Deus não tem problema nenhum em demonstrar amor por nós, em abençoar as nossas vidas, em abrir as portas para facilitar o nosso trabalho cristão. Deus não tem dificuldade em tocar o coração das pessoas que não gostam da gente, para que a gente tenha um ambiente para se relacionar com essas pessoas. O problema é que quando ele dá uma ordem, nós não podemos colocar condições para cumprir aquilo que ele pediu. Quando nós fazemos isso, nós estamos desobedecendo passivamente. O que é desobedecer passivamente? Falar, tá bom, Deus, eu vou, e não ir, igual o menininho da história, né? Saul confrontou a ordem de Deus com uma desobediência passiva. É como se ele dissesse assim, olha, Senhor, o Senhor mandou eu destruir tudo, mas eu sei que o Senhor gosta, Deus. Eu sei que o Senhor gosta de um sacrifício. Fica em paz que eu estou entendendo qual que é a ordem aí. Não se preocupa não, já interpretei. Ou então, olha, Senhor, o Senhor mandou eu destruir, mas eu tenho uma ideia muito melhor. O Senhor vai ficar mais satisfeito, mais feliz. O povo vai curtir também. Não se preocupa. Estou no comando, eu sou o teu ungido, eu sei o que eu estou fazendo. Sabe, querido, eu não quero tornar essa mensagem mais pesada do que ela naturalmente é. Porque esse texto bíblico ele é um texto difícil de digerir. É um texto dolorido. Essa semana eu falei algumas vezes para minha esposa, falei, olha, se eu pudesse, eu não pregava nesse texto. Porque ele é um texto muito carregado. É um texto que eu me entristeço de ver o ungido de Deus, o rei Saul, o cara mais bonito que tinha em Israel, uma pessoa capaz, guerreiro, forte, passar por tudo isso. Então, para não deixar mais pesado, eu não vou fazer uma lista das coisas que a gente poderia fazer e pode estar incorrendo nesse erro. Mas peça para o Espírito Santo. Fala, Espírito Santo, o que eu estou achando que eu estou obedecendo, mas eu não estou fazendo imediatamente, não é completo, eu estou fazendo com murmuração, eu estou desafiando a Deus. Mostra para mim. Querido, pode parecer que não, mas esse tipo de coisa é o tipo de coisa que nós mais erramos na vida cristã, principalmente aqueles que já são maduros na fé. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso.
Fechando aqui a nossa meditação de hoje, eu gostaria de alertar você sobre o hábito de fazer coisas certas da forma errada. Saul, ele tinha no seu coração o desejo de fazer muitas coisas certas. Tinha o desejo de sacrificar ao Senhor, fortalecer a fé do seu exército, oferecer holocaustos em adoração, demonstrar o poder de Deus para os inimigos, mas infelizmente ele fez muita coisa que era certa da maneira errada, na hora errada, da forma errada, e isso tornou desprezível para o Senhor as ofertas dele. Tem um ditado que diz assim: Deus escreve certo por linhas tortas. Não é verdade, querido. Deus endireita a linha, Deus deixa ela bem retinha e depois Deus escreve em cima dela. Nós temos que ter isso no nosso coração. No verso 22, Samuel falou: Saul, você acha que Deus tem mais prazer no quê? Na adoração ou na obediência da sua palavra? Saul, obedecer é melhor do que adorar. E no verso 23 ele fala: Saul, a rebelião é como um pecado de feitiçaria. A desobediência constante, a obstinação, é como idolatria aos olhos do Senhor. Os pastores do passado diziam que Deus tem um alfabeto diferente. A Alessandra falou do alfa, beta, gama, delta, né? O alfabeto grego. O nosso alfabeto começa com A, B, C, D. E o alfabeto de Deus começa com O, B, D, C. Se nós não obedecermos, nós não conseguimos falar com Deus. Quando eu estava finalizando essa mensagem, Deus me deu um presente. Eu pedi para minha filha buscar café, né? A Raquel consegue fazer o cafezinho dela e trazer para mim. E eu estava terminando a mensagem, últimas frases, e ela apareceu do nada com o café muito rápido. Aí eu olhei para ela e falei: nossa, que rápido, filha. E quando eu peguei a xícara de café na minha mão, tomei um pouquinho, o café estava gelado. E a xícara estava a menos da metade de café. E eu falei para ela assim: poxa, filha, você vai me dar só isso de café e ainda gelado? Ela olhou para mim e falou: pai, é melhor do que nada, né? Eu olhei para ela e falei: será que é melhor do que nada? Essa é a pergunta de Deus para a gente. Será que é melhor do que nada? Vamos orar, queridos. Pai querido, em nome de Jesus, eu te agradeço por essa mensagem que a tua palavra traz sobre o rei Saul. Um rei que foi escolhido pelo Senhor, ungido pelo Senhor, um rei poderoso, capaz, um rei bonito, um rei que se sobressaía sobre todo o povo de Israel, mas que não conseguiu viver uma vida de obediência ao Senhor. Obedecia parcialmente. Pai, eu sei que a gente desobedece ao Senhor parcialmente também. Ajuda a mim, ajuda os meus irmãos, para que a gente faça direito, de uma maneira completa, aquilo que o Senhor tem pedido para nós. Porque nós queremos te adorar em espírito e em verdade. Nós queremos te adorar de todo o nosso coração. E mais que tudo, Deus, a gente quer que o Senhor se alegre nos sacrifícios e nas ofertas que nós te oferecemos. Obrigado, Deus, por cada um que está aqui nessa manhã. Enche o nosso coração com uma missão. Fala para cada um o que nós precisamos fazer de melhor, para que os nossos cultos sejam mais poderosos, mais cheios do poder do teu Espírito, do fogo do Senhor, e que a gente possa adorar ao Senhor de uma maneira plena, com as nossas vidas completamente consagradas a Ti. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, certo que o Senhor nos ouve. Amém. Amém, queridos? Eu vou deixar a bênção do Senhor e vou passar para a Alessandra, se ela ainda estiver aí, tá bom? Meu amado, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Que essa semana seja uma semana de obediência, louvor e adoração ao Senhor, em nome de Jesus. Amém.